queria dar as boas-vindas a todos os presentes, né? A gente vai começar, então, essa conversa, esse seminário, né, que se propõe a trabalhar com o tema arte, ciência e natureza, um evento paralelo à exposição Reviver, que ao final das falas de manhã a gente vai visitar, né, os últimos dias da exposição em cartaz. Temos aqui presentes artistas da exposição. Eu sou Lilian Maus, professora do Instituto de Artes da URGS, do Departamento de Artes Visuais, e vou fazer a coordenação das mesas, então, deste nosso seminário. E gostaria de chamar aqui, né, para a nossa mesa, a Maria de Lourdes, a Bruze de Oliveira, doutora em Botânica, Ecologia, de Paisagem pela URGS, e a Márcia Spadoni também, né, responsável pelo setor de educação ambiental do Museu de Ciências Naturais. Maria de Lourdes, ela está aqui representando a Associação de Amigos, que oportunizou, então, né, tanto o acontecimento da exposição, com patrocínio, né, e viabilizando, e sendo, né, sempre essa plataforma aí de apoio para as ações educativas aqui do Museu de Ciências Naturais. Então, passar a palavra para Maria de Lourdes, que, inclusive, né, já esteve aqui à frente da instituição por tantos anos. Muito obrigada, Lilian. Bom dia a todos. Já vou me desculpar pela voz, estou rouca, né, mas vamos fazer assim uma conversa. Eu fiz um roteirinho, eu estava dizendo para a Lilian que eu sou de devagar um pouco, sair voando. Então, eu sempre gosto de fazer um roteiro para não me perder muito, até porque o tempo desse seminário acho que deve ser dedicado às contribuições, né, mais efetivas. Minha função aqui é fazer uma breve introdução. Bem, a natureza sempre foi um desafio e inspiração para a humanidade desde seus primórdios. As primeiras manifestações artísticas conhecidas são as pinturas rupestres, que representavam especialmente animais e cenas das atividades de obtenção da sobrevivência a partir dos elementos da natureza, e certamente tendo significados outros, maiores do que simplesmente registros do dia a dia dos nossos ancestrais. Mas, dando um pulo enorme, porque a história da arte também não é o meu métier, né? Passando pelas civilizações egípcias, romanas e gregas pródigas em suas produções artísticas, nas quais a natureza estava sempre presente, recordo-me e situo-me, alguns anos atrás, no Renascimento, em visita ao Museu da Galeria degli Uffizi, em Florença. E minhas lembranças, nesse momento, fixam-se em uma obra clássica que muito me impactou pela sua beleza e pela riqueza de elementos da natureza utilizados pelo artista, nada mais, nada menos do que Sandro Botticelli, ao compor o cenário imaginário e mitológico do nascimento de Vênus. Nesta obra, é significativa a valorização da natureza pelo artista. Está no mar, representado com escamas de peixe, no tapete da relva verde da costa, nas rosas sendo sopradas em direção a Vênus, esta deslumbrante, carregada, deslizando sobre uma enorme, linda e perfeita concha de molusco. Eu acho que é um pecten, né, Janine? O taxonomista, o cientista, botânico, zoólogo, quando vê uma obra, justamente procura isso e já quer identificar a espécie. Indescritível a beleza. Um poeta, certamente, saberia descrever de forma admirável esta composição inspirada na natureza. Na observação da natureza, o ser humano pode reconhecer, além de sua beleza, a sabedoria acumulada por bilhões de anos, sendo selecionados os caracteres que conferem aos animais e plantas a melhor condição adaptativa para sua sobrevivência. A partir dessas observações, a inteligência humana consegue desenvolver também funcionalidades úteis ao ser humano. Encontramos cada vez mais inúmeros exemplos disto, como a similaridade da forma da parte frontal do trem-bala
inspirada no nariz do martim pescador. O velcro, invenção copiada dos pelos em forma de gancho do fruto do carrapicho. O formato do cupinzeiro, que permite a ventilação do seu interior, e o ar-condicionado. A proteína da teia de aranha e um tipo de shampoo que regenera os fios dos cabelos. O grampo da sutura cirúrgica e a mandíbula da formiga cortadeira, para citar apenas alguns exemplos desenvolvidos a partir de pesquisas de uma ciência relativamente recente, mas em progressão, a biomimética. Aqui quero fazer um depoimento muito rápido, que um professor da Universidade Federal, há anos atrás, me procurou, como eu sendo botânica aqui no museu, e queria ter acesso justamente às nossas coleções, porque eles estavam querendo desenvolver, copiar e desenvolver, assim com mais propriedade, um tipo de velcro. E, justamente, ele tinha visto na literatura essa questão dos ganchos. Como eu trabalhava com uma espécie cujos frutos justamente tinham esses pelos uncinados, ele me procurou, e eu, com grande surpresa, porque não sabia disso, e com grande assim, alegria até, já o levei às coleções e fiz uma coletânea de variadas espécies, inúmeras espécies que têm esse tipo de subterfúgio para fazer a disseminação das sementes. Então, aí entra a importância das coleções, né? Bom, esses animais e plantas, encerrando uma riqueza enorme de caracteres, cores, formas, particularidades, especificidades, constituem os acervos dos museus de ciências naturais, cuja missão é de salvaguardar o patrimônio natural da região na qual estão inseridos, testemunhando o passado e o presente das paisagens, dos campos, das matas, banhados, restingas, rios e lagoas, permitindo, a partir do conhecimento acumulado resultante de suas pesquisas, fazer recomposições e traçar cenários futuros com base nos dados associados aos espécimes que constituem essas coleções biológicas. O museu, desde 1965, por meio de atividades de coleta e pesquisa, constitui e vem mantendo atualizadas coleções da fauna e flora atual e fóssil, especialmente do nosso estado. É um acervo significativo numericamente, cerca de 600 mil registros, como também em representatividade da biodiversidade gaúcha e regional, e que tem permitido subsidiar planos ambientais sustentáveis, indicar áreas para a conservação de nossos ecossistemas característicos, promover atividades de educação ambiental, assim como inspirar e sensibilizar nossos artistas, resultando em criações esteticamente belas, instigantes e educativas. Sim, pois a arte sensibiliza, impacta, nos faz pensar, a arte nos permite conhecer, conhecer nos faz amar, nos leva a preservar. É poderosa ferramenta de educação ambiental. Por isso, a Associação dos Amigos do Museu de Ciências Naturais, fundada em 1966 e que permaneceu por longos anos praticamente inativa, sendo efetivamente reativada em 2015, acredita na popularização do conhecimento como forma de dar a conhecer e promover a valorização do patrimônio natural do Estado, apoiando iniciativas do museu e de seus parceiros nesta direção, participando como pequenos patrocínios de exposições físicas ou virtuais e colaborando e divulgando nos projetos em andamento no museu. Somos em poucos na associação, gostaríamos de fazer muito mais. A situação de indefinição nos últimos anos em relação ao destino do museu e de seus funcionários nos deixou, até certo ponto, imobilizados em ações, particularmente quanto à captação de recursos. Submetemos projetos nos poucos editais de órgãos públicos com recursos destinados a atividades culturais. Porém, embora classificados, não fomos contemplados, pois a procura é muita e os recursos são escassos para atender a toda a demanda. Isto precisa realmente melhorar. Mas continuamos buscando. E aqui faço um convite. Seja um amigo do museu. Nós temos um e-mail que vocês podem acessar, que é apdmmcn@museu.org.br.
amigosmcnrs@gmail.com. Temos um site, amigosmcnrs.com, wordpress.com, e temos também uma página no Facebook. Sempre valorizamos e reconhecemos a importância da interação da arte e da ciência na disseminação do conhecimento científico, uma vez que a arte dialoga com as pessoas de forma mais palatável, mais direta, impressiona os sentidos e desperta sentimentos. Tenho certeza de que a exposição Reviver, e que motivou a realização deste seminário, agora próxima do seu encerramento neste museu, cumpriu o seu papel, especialmente nesta pós-pandemia, ao tocar as pessoas, provocar as mais diversas reações, de surpresa, de perplexidade, de alegria, de promover reflexões, de mudar conceitos. Agradeço o gentil convite para participarmos da abertura dos trabalhos desta manhã. Cumprimento aos artistas que nos brindaram com suas obras, aos pesquisadores e técnicos do museu que deram suporte e forneceram informações para a realização desta belíssima exposição, bem como todos que aqui vieram apreciá-la. Aos que hoje aqui estão para participarem deste diálogo, seja como apresentadores ou assistentes, desejo um agradável e produtivo trabalho, que, ao debruçarem-se sobre este tripé, arte, ciência e natureza, sejam bioinspirados e possam vislumbrar caminhos a serem percorridos juntos e que gerem melhores formas de habitar o planeta. Muito obrigada e bom trabalho. Nós que agradecemos essa fala bonita, né, que traz aí arte, ciência e natureza num cerne amoroso, né, e generoso com o público também, o público geral, né, que frequenta o museu e que tem essa aproximação não especializada. Então, a ideia é que a gente consiga chegar a mais pessoas. E, sendo um amigo do museu, né? Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Vou chamar aqui a Márcia Spadoni, que é mestre e é responsável, né, pelo setor educativo, já citado aqui na fala anterior. Então, obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu sou educadora ambiental aqui no Museu de Ciências Naturais, dessa divisão de pesquisa. E esse tema, a arte e a natureza, para nós aqui no museu, é um tema até bastante familiar. Em 2001, o museu organizou uma exposição sobre ilustrações científicas, no limite entre a ciência e a arte, que eram trabalhos de técnicos da instituição, tanto do museu quanto do Jardim Botânico, desenhos, ilustrações botânicas, zoológicas, fotos de microscopia de varredura. Então, a gente expôs esse trabalho lá em 2001 e foi uma experiência bastante bacana, porque eu nunca tinha ouvido falar desse tema. Então, para mim, como educadora ambiental do museu, foi uma experiência bem interessante. Depois, em 2013, a gente sediou aqui uma mostra, que era de artistas do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, que era intitulado Jardim do Rei, uma visão poética da história natural de Buffon. Foi uma proposição, na época, da Silvia Live, que é uma das artistas da exposição Reviver, e, inclusive, concorreu ao Prêmio Açorianos de Artes. E, em 2014, foi premiada com um prêmio especial. Então, para a gente também, durante aquela mostra que a gente pôde auxiliar, foi uma vivência bem interessante. Teve trabalho de 19 artistas, foi muito bacana. 6 anos depois, em 2009, o Grupo Arte, Ciência e Natureza nos procurou e pôde, na ocasião, conhecer várias exposições no Museu de Ciências Naturais e também as áreas do Jardim Botânico, para que pudesse realizar o seu projeto da exposição Cultivar no ano seguinte. Mas daí veio a pandemia e nos pegou a todos de surpresa. Então, aquilo que era para ser uma coisa tranquila, né, e eu fui incumbida, na época, de mostrar os espaços, de dar suporte técnico, né, porque, trabalhando no setor de museologia e educação ambiental do museu, a gente tinha esses equipamentos. E eu pude, ao longo de todo o primeiro semestre de 2020,
participar e testemunhar durante as reuniões que aconteceram de forma virtual, um grupo muito coeso, colaborativo, né, que era tudo muito novo para todo mundo. E, para mim, aquele momento foi um momento de juntar as mãos e poder fazer com que tudo aquilo que tinha sido pensado anteriormente pudesse ser realizado. Setembro, a gente conseguiu fazer de forma virtual a exposição, que daí teve um novo nome, Exposição Conviver. E eu acho que o nome foi muito, né, esse título muito feliz. De setembro de 2020 até que ela pudesse ser aberta em 2022, né, fevereiro de 2022, teve uma grande lacuna, porque várias tentativas de abertura aqui no espaço do museu de forma presencial, só que realmente não existia possibilidade. Até que em fevereiro deste ano, a exposição recebeu um novo nome, Reviver, né, e foi aberta na exposição do museu. Bom, para mim, muito mais do que reviver, a exposição tem um outro nome, que é Resistir e Persistir. E eu posso dizer que, ao longo desse tempo, desde lá de 2020, né, foi quando eu comecei acompanhando o grupo, eu pude testemunhar esse processo de gestação, nascimento dessa exposição. E eu pude observar como pessoas de áreas tão diferentes, de lugares diferentes, porque tinham pessoas, e tem, né, artistas de outros estados, de outras cidades, quando elas se juntam de forma coletiva, como elas podem colaborar em prol da arte, da ciência, do belo e do humano, porque tinha muito de humano nesse grupo, e tem ainda. E hoje a gente está podendo, né, finalizar esse período da exposição com esse seminário tão bacana, né? E eu, como trabalhadora deste museu, eu fico realmente muito feliz e muito contente, Márcia, Lilian, né, Clayton, de poder ver esse trabalho realizado. Então, para mim, assim, foi uma alegria muito grande ver nosso museu ocupado, com uma exposição tão bacana, com uma proposta tão bacana. Então, muito obrigada. E um bom seminário a todos nós. Obrigada, Márcia, que acompanhou aí todas as mediações, né, os visitantes aqui ao longo da mostra. A gente vai começar, então, com a primeira mesa da manhã de hoje, Arte e Coleções Científicas, Pesquisas que Encantam. Então, vou chamar a Janine Arruda, doutora Janine Arruda, pesquisadora aqui do Museu de Ciências Naturais, para fazer a exposição dela. Obrigada. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que foi sair de manhã de casa nessa chuva? Não, pergunto porque na hora que começou a chover lá em casa, eu denunciei que eu não sou do Estado. E uai, denunciei de novo. Sou mineira. E sou bióloga de formação, sou pela UFMG. Aqui eu sou pesquisadora do Museu de Ciências Naturais desde o finalzinho do ano de 2014. E lá por 2016, além de pesquisadora, eu assumi a responsabilidade de curadora de algumas coleções científicas. Dentre elas, a que move o meu coração, minha alma e meu conhecimento científico são os moluscos. E quando o pessoal das artes veio aqui a convite do Clayton, que eu já conhecia ele, também biólogo de formação e artista de coração, ele veio aqui, através do Clayton, eu conheci pessoas maravilhosas e tive um pouco mais de contato com a arte. E aqui, isso aqui é uma foto dos bastidores, é uma foto na sala de coleção científica, uma coisa que pouquíssimas pessoas têm acesso. Geralmente, são os curadores que têm acesso e alguns pesquisadores vão ali para olhar o material. É uma coisa muito rara. Mas eu fiquei extremamente feliz de trazer artistas visuais a conhecerem o lado B, o lado das coleções científicas. Por quê? Porque uma coleção científica é uma riqueza de histórias, de belezas mesmo, que a natureza faz. Inclusive, esse caramujo daqui, vocês olham assim, pô, caramujo? É caramujo. Esse caramujo daqui, que é um dos símbolos da exposição Reviver, marinho, todos esses 3 elementos que eu trouxe aqui são caramujos,
marinhos, para vocês verem um pouquinho como é que é diverso. Isso, só Caramugi, então, uma classezinha, assim, se eu fosse falar de todo o grupo, é uma diversidade muito grande, e eu gosto de falar dessa diversidade grande para todos e todas, porque, assim, o que a natureza fez ao longo dos anos, eu, como bióloga... Oi? Está falhando, tá. Eu, como bióloga, aprendi na universidade a ler todos os detalhes, a saber por que uma concha é lisa e outra não, por que uma concha é pesada e outra não, como é que é a anatomia dos animais. Vocês sabem, por exemplo, que para identificar a espécie de moluscos, a maioria das vezes você tem que estudar o sistema reprodutor, dentre eles o pênis. Eu sempre falo, eu brinco com as pessoas, gente, eu sou uma tarada, porque eu fico abrindo pênis de molusco. Brincadeirinhas à parte para descontrair, mas é uma característica da minha especialidade como pesquisadora. E agora? Eu acho que eu vou continuar aqui. Acho que é um jeitinho que eu faço assim que funciona. Tá? Oi, agora sim. Então, assim, eu coloquei essa foto, assim, para mim foi muito emblemática, abrir as coleções científicas para os artistas visuais, porque, assim, é uma riqueza muito grande, e eu faço uma provocação. Eu lembro quando o Clayton trouxe o pessoal para cá, para mim era uma provocação, vocês usarem, os artistas visuais, terem acesso a essas informações e usarem essas informações para construir suas pesquisas científicas, porque eu, como pesquisadora, tenho a pesquisa clássica, como bióloga eu faço, para identificar uma espécie nova, para saber a área de ocorrência de uma espécie nova. E vem chegando muita coisa de fora, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Essas espécies que chegam são nocivas, não são? Por que elas são nocivas? Então, a gente tem uma gama de informações que a área da biologia, eu como zoóloga, meus colegas como os botânicos, quem trabalha com a paleonto, com bactérias, com fungos, tem suas especialidades. E aí chegam vocês, artistas, e vêm conhecer toda essa riqueza. Então, assim, essa foto, para mim, é emblemática. Isso aqui são alguns dos materiais que eu mostrei para o pessoal no dia. Essa concha, inclusive, aqui está na exposição, que depois nós vamos conhecer na exposição, e foi trabalhada pela professora Lilian Maus. E essa provocação que eu faço, porque quando a gente está na universidade, pelo menos quando eu estava na universidade, no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente falava muito de interdisciplinariedade. Só que quando a gente está estudando na universidade, na minha época, que foi de 2000 a 2004, a gente não tinha essa interdisciplinariedade entre os cursos. A gente era muito focado no curso de Ciências Biológicas, e a gente, como bióloga, a gente tem um rigor muito grande com o conhecimento e com a verdade. A gente vai trabalhar um texto escrito, a gente é muito conciso, a gente tem que colocar o máximo de informações no menor número de espaço. A gente é muito certinho, a gente é muito rigoroso com a verdade. E quando a oportunidade de receber os artistas aqui me deixou tão feliz, que era uma possibilidade de toda essa riqueza que eu sou responsável por cuidar, por mostrar para os pesquisadores, por contar histórias, tinha a possibilidade de ter um olhar diferente, um olhar não biólogo, porque eu sempre vejo o trabalho de artista, eu como admiradora de arte, de encantamento. E usando a fala da professora Delu aqui, quando a gente conhece, a gente tem a capacidade de amar, e se a gente ama, a gente protege. E aí, com a vinda dos pesquisadores, dos artistas aqui do grupo Arte, Ciência e Natureza, eu achei, cara, que fantástico. Eles podem olhar as coleções científicas do museu e do Jardim Botânico. E aí, depois, eu fui no Congresso Brasileiro de Zoologia, que foi em Águas de Lindóia, bem no iniciozinho de 2020, uma semana antes de disparar a pandemia, quando eu voltei. E esse congresso foi muito interessante, porque, como é um congresso muito grande da área, eles chamam muitos pesquisadores de fora do país. E eu acho que devia ter uns 5 pesquisadores estrangeiros. E um deles, eu não me lembro mais nome, porque assim, eu não me atentei a anotar. Mas ele trouxe isso que vocês estão vendo aqui, o uso ou a utilização das coleções científicas em algumas coleções europeias e americanas, pouquíssimas, onde artistas visuais trabalham junto com os biólogos
para trabalhar a arte. Então, toda a informação toda a minha formação de 10 anos na malacologia não é o estudo das malas, é o estudo dos moluscos. Mas essa piada eu tenho que falar, porque, assim, olha, já me ligaram no laboratório, eu gostaria de comprar uma mala de couro de jacaré. E eu, bem tansa, não, aqui é um laboratório de pesquisa. Então, assim, desses 10 anos de formação, da minha graduação até o meu doutoramento, e todo esse conhecimento que eu obtive nisso e continuo obtendo, eu tenho como compartilhar e contribuir para a pesquisa de vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que me maravilha. E eu passando um pouquinho do meu maravilhamento, de todo o meu conhecimento técnico na área, vocês vão usar isso na área da pesquisa. Vocês vão criar, porque assim, a natureza é linda, a natureza é bela, e tem criações que a gente não explica, a gente sente. E a gente até entende como é que a concha é formada, por que tem esses espetinhos daqui. Ó. Ai, é bonito, é super bonito, mas para que é a função prática disso aqui? Vai alguém tentar comer a espécie do bicho que está habitando essa concha? É difícil. Então, a gente consegue ter um outro olhar, um olhar técnico, para vocês, artistas, depois trabalharem isso daqui, porque essa espécie, inclusive a abertura da concha, por onde o animalzinho sai, ela é mais apertadinha. Também é uma outra estratégia para dificultar a predação. E essa daqui, não. Olha só. Gente, depois, se vocês quiserem pegar esse material, fiquem à vontade. Essa concha é bem pesada, ela é bem grossa. Um caracol lindo, maravilhoso. Os trombídeos da família. Não gosto muito de falar no mistério, vou falar só um pouquinho. Isso daqui, que várias pessoas usam como colar, os menorzinhos já vêm em anéis, em brincos, é uma tampinha, chamada, o nome técnico, de opérculo, que fica no pezinho do molusquinho, do caramujinho. E aí, quando ele se sente ameaçado, ele entra para dentro da concha, entra a cabeça, e a última parte que entra é o pé, e ele fecha. Aqui. Obrigada, Clayton. Ele fecha a abertura da concha e o animal fica protegido. Mas olha que beleza. Esse opérculo é grandão, pesado também. Mas você vai ali na coleção, tem outras espécies que têm opérculo também de vários tipos diferentes. Olha que bacana. Como é que a natureza pensou para colocar a porta? Nós, seres humanos, criamos bem depois, mas olha, os animais já tinham uma portinha para fechar a casinha deles. Então, todas essas histórias, e eu contando da minha área, da malacologia, eu acho super importante quando a gente faz essa conexão. Então, assim, quando veio o grupo de pesquisa para cá, quando eu tive a oportunidade de falar um pouquinho para eles, de sensibilizar eles e ver isso no Congresso Brasileiro de Zoologia, no início de 2020, e eu falei para meus colegas malacólogos, gente, isso é fantástico. Ainda mais, assim, estando na instituição, eu entrei aqui bem no finalzinho do ano de 2014. No ano de 2015, teve o primeiro projeto de lei de extinção da Fundação Zoobotânica e de outras 2 fundações. Aí o governo, na época, não conseguia extinguir. E aí, no ano de 2016, ele mudou a estratégia. Ele agrupou algumas fundações e fez um projeto de lei único. Aí ficou mais difícil assim, de lutar, porque uma coisa é a gente brigar pela natureza, pela biodiversidade, pela beleza. Aí, quando juntaram outras instituições, foi um pouco mais complicado, a gente não conseguiu. Em 20 de dezembro de 2016, passou o projeto de lei de extinção. E aí você pensa, a coleção de malacologia dos moluscos é uma coleção que tem mais de 40 mil lotes. Aí eu vou explicar o que é lote para essa coleção de moluscos. O lote é assim, eu estou na praia, estou em Torres, óbvio. Aí estou ali na praia de Torres, aí passei uma manhã assim, varrendo a praia da Guarita e fui ali para Itapeva, assim, e coletei um monte de conchas, por exemplo, as conchas estão na praia. E ali depois eu trouxe aqui para a instituição e eu separei por espécies. Então, assim, cada espécie daquele dia de coleta, daquele local, é um lote. Então, imagina, quando eu falo que eu tenho 40 mil lotes guardados aqui, não são 40 mil conchas, são muito mais de 40 mil conchas. Às vezes, um lote tem uns moluscos tão pequenininhos, assim, ó, muito pequenininhos, uns de água doce, da família, do gênero Helicide, da família Cochleopidae, para dar uns nomes técnicos difíceis assim. Gente, parece uma poeirinha de tanto bicho.
é um monte de bicho. Então, assim, isso foi tudo num dia, o pessoal coletou um monte daqueles bichos. E eu gosto de intercalar com coisas interessantes. Sabe que tem, para trabalhar com esses bichos também, né? É pênis. Pênis é tudo na malacologia, velho. Quem tem pênis tem tudo. Para trabalhar com caracol é assim, é algo. E aí, para trabalhar com esses bichos, se trabalha até para dissecar esses bichos, para fazer anatomia, se faz, inclusive, com os bichos vivos. Aí vai tirando camadinha por camadinha. Assim, cada bichinho desse tem uma particularidade, tem uma característica. Esses bichinhos tem que ser com eles vivos que vai se fazendo isso. Tirar da conchinha, que às vezes quebra a conchinha e tira com delicadeza, depois vai ali. Então, assim, toda essa riqueza aqui, nesse processo de extinção da instituição, a gente dá um pouco de medo, porque é muita história. Foi um Ferrusac, em 1823, que descobriu a família Homalonyx, que é um gênero que eu trabalho de lesminha. Antes disso, veio um outro e falou, não, a família Succineide, Beck, 1837. Então, é muita história de muita gente. Então, se vocês forem olhar esses materiais aqui na instituição, dentro da coleção de moluscos, ela é até dividida em duas. Uma delas foi adquirida na década de 1980 de um pesquisador uruguaio. Quando ele estava bem velhinho, ele passou a vida inteira coletando concha, colecionando concha, e ele era tão curioso que ele passou a vida inteira trocando correspondência com pesquisadores do mundo inteiro, e ele fez uma super coleção. Acho que a Delu deve saber, né? Essa coleção do Eliseu Duarte, desse uruguaio, ela foi comprada com dinheiro do CNPq. E ela está aqui na instituição. Então, esse material até é dele, até do Eliseu Duarte, que trocou. Então, quando eu olho as etiquetas, assim, vejo, gente, esse material... Não, isso aqui, ó, que eu achei legal, que é a concha assim, que representa a exposição Reviver, Aliotes fulgens, que é o nome da espécie. Foi descrita por Philippe. E veio o quê? Da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, tem material do mundo inteiro. Imagina, esse bicho, há muitos anos atrás, já esteve no mar, essa espécie estava ali no mar. Em 1961, né, que eu falei, desculpa, 65, o Hunter pegou essa concha, guardou na coleção dele e depois trocou com o Eliseu Duarte. Então, é muita história envolvida. Então, você tem a história assim, do animal em si, ou do que ficou da representação do animal em si, que a gente fala até que é o esqueleto, né? A concha, agora, o pessoal até fala que é um esqueleto externo. Então, você tem essa parte do registro, que é a concha do animal. Muitas vezes, você também tem o animal em si, que a gente consegue preservar ele. E numa das preservações são álcool 70, assim, as mais clássicas, que a gente ainda consegue depois trabalhar com DNA. Um outro jeito de trabalhar também com material, além da anatomia, você pode trabalhar com genética. Mas tudo isso com os dados muito acadêmicos, muito formais, e é ótimo, porque a gente precisa saber a espécie. A gente precisa saber, gente, essa parte interna aqui tão bonita, tão brilhante, o que é? Alguém vai estudar isso e vai ver como é que é a formação dessa camada nacarada, de que ela é constituída. Obrigada. E aí, todo esse conhecimento daqui está nessas instituições, está numa universidade, nas coleções dos laboratórios das universidades, está nos jardins botânicos e nos museus. E quando até coloquei, eu gosto muito dessa foto daqui, que é a oportunidade de ver que pessoas de outras áreas têm interesse em saber de todas essas histórias e todo esse conteúdo, e que a pesquisa é igual. É diferente da minha pesquisa. E é bonito de ver que tem essas instituições à disposição de todos vocês. Todos vocês está à disposição. É pública. Vocês podem chegar e podem consultar esse material. E a gente, eu me colocando no nome de todos os colegas biólogos, a gente tem muito a contribuir, porque a gente sabe muito da parte técnica, mas a gente não sabe encantar. E vocês sabem encantar com a pesquisa de vocês. Eu coloquei esse outro exemplarzinho daqui, só para fugir um pouco da área de molusco, para não ser muito, né, monótona. É uma rinela. É de um outro grupo de animal chamado Quinidária, marinho. É conhecida como amor perfeito do mar. E eu coloquei ela aqui para falar muito dessa questão de amor, do encantamento, e de que eu acho que o papel de vocês, artistas visuais, é muito importante para encantar as pessoas e para elas conhecerem as coisas. E eu gostaria muito, e faço essa provocação para vocês que estão aqui e para todas as pessoas que vão assistir, usem e abusem das coleções científicas, dos jardins botânicos,
dos museus e dos biólogos, que têm muito conhecimento e muito a contribuir para o estudo da arte e para a propagação de amor através da natureza. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Nós que agradecemos, não tem como não se encantar com a Janine, né? Ela é maravilhosa e graças a essa energia dela, né, e esse encantamento que vai muito além de técnica, né, que a gente também resolveu, muitos de nós, trabalharmos aí com os moluscos, né? Queria chamar, então, a responsável também, a Márcia Rosa, que é doutora em artes visuais e responsável por tudo isso ter acontecido, porque foi graças ao convite, à articulação dela, do Clayton e do grupo do Coletivo Jardim, que a gente Estúdio Jardim, que a gente está aqui hoje, né? Então, Márcia. Bom, eu não sou que nem a Janine, assim. Tu que é artista, Janine. A gente faz umas descobertas muito interessantes aqui, né? Quando a Janine disse assim, Márcia, quem sabe a gente bota o nome Encantamento, né? E aí eu fiquei assim, ai, será, né? Mas aí eu fui lembrando de tudo que nós passamos aqui, a gente ia de encantamento em encantamento, né? Encantamento mútuo, sobretudo nas relações humanas, né? Então, eu acho que muita coisa que eu ia falar já foi falado. Eu só queria acrescentar que essa exposição Reviver eu fiz, né, motivada também, porque eu estava fazendo um TCC na URGS em curadoria, e, durante meu doutorado, eu trabalhei 3 exposições. Eu fiz a pesquisa em livro de artista e eu fiz 3 exposições, porque nós tínhamos um grupo lá também, e eu sempre dizia para a Luíse Weiss, a minha orientadora, eu dizia assim, Luíse, eu sinto que a minha questão em relação à arte são os coletivos de artista, são esses trabalhar juntos, são essas construções juntos. Então, eu olhando agora, ouvindo cada uma de vocês, né, eu via que, se fosse, que é uma coisa científica, né, vamos dizer que seria uma tese, o trabalhar junto, construir junto, está sendo comprovado aqui, né? Então, eu não queria me alongar ou delongar? Alongar, que seja. Porque, como eu sou das artes visuais, eu acho que os trabalhos dos artistas funcionam muito. Outra coisa assim que eu me lembro, lá na Unicamp, eu não sei se é porque os prédios são juntos, são todos próximos, é muito comum os biólogos chamarem os artistas para exporem nos espaços da Faculdade de Biologia. Por quê? Eles são encantados com os desenhos, né? Com a possibilidade de desenhar, né? E então isso aqui eu acho que é uma. Eu me lembro que a Luíse só nos dizia que isso é segredinho, tá? Quando nós estávamos assim, não vamos esquecer que nós somos artistas, né? Cada um assume o seu papel, né? Bom, aí nós temos então esse grupo Arte, Ciência e Natureza e conversando entre nós. Nós víamos que o Jardim Botânico passava pela situação que a Janine narrou, a Márcia também, né? E aí nós, como artista, o que nós podemos fazer, né? Então, pelo Jardim Botânico, porque nós temos esse amor à natureza, muitos de nós usam elementos da natureza para construir o seu trabalho. Então, o que nós podemos fazer, né? Juntos? Então, nós já havia todo um histórico, né? A própria Silvia Live e o Rogério já tinham feito aqui. Então, tudo que já havia acontecido aqui, nós resgatamos, né, de alguma forma, assim. A própria Lilian já trabalhava há bastante tempo com a Janine, já tinha esse namoro, né? Então, o que a gente fez foi só juntar e organizar, né?
Bom, então, na primeira exposição, como já foi falado, chamava Conviver, e para a exposição, então, Reviver, nós convidamos esses dois artistas, o Hugo Fortes e o João Iganci. O Hugo fez parte da minha banca, ele pesquisa arte, ciência e natureza, e nós fizemos essa exposição. Essa aqui é a montagem online, né? Nós fizemos toda uma simulação com uma arquiteta, porque às vezes eu sou um pouquinho chata, assim, então eu queria que a escala dos trabalhos ficassem muito de acordo no espaço. E o que nos interessava muito, o meu orientador foi o Edu Veras, e com ele nós tivemos muita conversa, a questão do ilustrador botânico, né? Por sinal, acredito que tem muitas pessoas assistindo ou vão assistir ilustradores botânicos, porque uma das ilustradoras botânicas ela está aqui com a gente, né? Que é a Cecília. Então, como que a gente teve a expografia, vamos dizer assim? Então, no centro da exposição, nós colocamos os ilustradores botânicos, porque a questão eles são artistas, não são artistas, né? E conversando com o Edu e lendo várias referências, muita coisa, a gente viu que eles são tão artistas quanto nós. A única coisa que nos diferencia são as nossas referências, né? Então, nós queríamos colocar em relevo assim, eles, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o trabalho da Lilian, né? Opa, tá. É que é um vídeo que eu estou passando como. Então, aqui aqui vocês podem ver que boa parte da exposição são artistas que visitaram, vamos dizer assim, encantadas com a Janine, escolheram também a concha para suas pesquisas. Aqui está a Lilian Goldani, que ela vai falar um pouquinho depois. Tá? Aqui, então, vocês viram que a exposição anterior ela era toda cheia aqui no meio, porque tinha uns painéis. A gente tirou tudo, pintou as paredes, né? E uma das coisas que para nós era muito importante, tu segura um pouquinho aí, Lilian, era as relações humanas. Nós queríamos privilegiar entre nós, sobretudo, essa escuta amorosa, esse querer-se bem, que a gente, com a pandemia, ficava cada vez mais assustado com a situação, e nós procuramos, quer dizer, tentamos investir nisso, né? E deixa eu ver. Então, na pintura então da parede, que era todo preto, né, a gente viu que não ficava legal. E aquilo começou a me deixar muito nervosa, porque para trocar não tinha dinheiro, aquelas coisas, né? Aí eu me lembro que com o Clayton ele falou assim: Márcia, que importa a cor da parede, né? Se o que nós temos é o mais importante, nós estamos juntos, nós estamos indo para frente, vamos deixar essa cor dessa parede. No fim, e perguntando para a Lilian Maus também o que ela achava. No fim, a Lilian adorou a parede, e todo mundo achou que o seu trabalho ficou melhor com essa cor de parede. E a gente vê como tudo, às vezes, são coisas da profissão, mas que a gente, às vezes, pode ser um obstáculo para a coisa mais importante, que é o relacionar-se, né? Esse trabalho, então, é o do Hugo, ele vai poder falar para a gente também, é uma residência que ele fez na Amazônia. Aqui está o trabalho, acho que pode passar, agora flui, né? Só para a gente. Aqui também é o trabalho da Lilian, que, para a ação educativa, graças a o que é esse trabalhar junto, né? A Lilian Maus assumiu essa parte da ação educativa da exposição, e vieram muitos alunos lá da URGS fazer atividades com as crianças. Vocês não podem imaginar o que eram as crianças com esse carimbo. Era uma coisa, pois a Lilian, eu acho que vai contar, né, Lilian? Mas era uma coisa muito linda. Então, uma coisa dessa minha experiência, da minha pesquisa do coletivo, é que acontecem coisas que a gente não imagina, como se fosse uma inundação, né? Quando inunda um ambiente, eu não sei, os biólogos sabem melhor. Quem segura a água? Ninguém, né? Quando ela vem, né?
Então, a Lilian ter assumido toda essa parte foi uma coisa que a gente não esperava e foi maravilhoso. Esse seminário, graças a Lilian também, que assumiu, né, Lilian? Então, são coisas que a gente não espera, mas parece assim que vem o melhor de cada um, né? Então, aqui também as etiquetas foi uma experiência bem legal. Eu também sou meia a neurótica das etiquetas. Mas cada artista pode escrever um pouquinho do que é, porque vai que entra alguém numa hora e não tem ninguém para falar, né? E tem aqui como é que se chama isso aqui, QR Code, né? Que tem tudo sobre o artista. Tu entra no site do artista, sabe? Então a pessoa pode, mesmo sozinha, fazer uma visita bem bacana. Tá, depois. Aí tem a foto do artista. Normalmente, o pessoal mandou umas fotos de uns anos atrás, né, Clayton? O Clayton mandou um, acho que ele tinha 20 anos, Clayton. Eu não. Ah, não, porque tu ainda tem. Aqui, então, é o trabalho da Lilian, é um trabalho. O que é? Eu brinco que são fotos do verão de 32, né? Então, aqui tem as conchas também, que a Lilian Goldani vai contar. Ela um trabalho muito bonito de gravura-objeto, né, dentro da gravura em metal. Pode passar. Aqui volta um pouquinho, volta também, sempre fazendo uma relação da questão do virtual, daquela coisa maravilhosa que o arquiteto só vai apertando e dá tudo certo. E, na hora da montagem, a gente monta, não é tira e bota de novo, então bota. E a vida como ela é, uma experiência muito bonita que eu fiz com a Lilian Maus também, que ela estava botando esses são. Ela vai explicar melhor, né? Esses pedacinhos de e eu sentia assim tudo tão certinho na exposição, sabe? Os trabalhos tudo assim organizado. Eu digo, ai, meu Deus, tem alguma coisa errada. Quando a Lilian, eu estava junto com ela, quando ela começou a botar, ela disse assim, ai, eu acho que eu vou ampliar um pouquinho. Eu disse, ai, muito obrigada. Porque aí ela começou a colar aquele negócio, parecia que tinha explodido, né? E aí parece que todos os trabalhos explodiram também, sabe? Vocês vão ver agora lá na exposição. Mas foi uma coisa tão bonita, e eu só lembrava ela também a questão do projeto inicial. Disse, Lilian, tu lembra do projeto inicial? Ela disse, sabe, então era uma troca, né? Tá, continuando. Esse é o trabalho, então, da Cecília. Ela foi muito importante para nós, uma coisa que nos chamou muita atenção no dia que quando nós nos reuníamos, cada artista contava o que estava fazendo para a gente se ajudar, né? E ela disse, gente, eu nunca podia imaginar como que o artista constrói os trabalhos deles. Assim, ela nunca teve a oportunidade. Ela trabalhou por 40 anos como ilustradora botânica do Jardim Botânico de São Paulo. Agora ela faz parte ela cuida do acervo. E ela nunca tinha escutado um artista, quer dizer, os nossos perrengues, vamos dizer assim. E esses trabalhos são lindos, assim, são de chorar, sabe? É uma coisa assim que o Hugo, quando falou dos nossos trabalhos na exposição virtual, ele fez uma leitura dos nossos trabalhos, assim, a gente foi muito bonito, assim, ele foi muito competente, nos deu muita força, foi um presente. E quando ele falou do trabalho dela, também foi muito bacana. Aqui é o trabalho da Vani, que eu não sei se ela vem à tarde, também ela teria que falar um pouquinho. As crianças amam esse trabalho. Ele é um desenho solto, é uma coisa leve, é feito no tecido, então parece que aproxima das pessoas. E dentro tem a sementinha e as crianças pegam, né, Lilian, e querem ver o que tem dentro. Uma coisa muito simpática, assim, né? E bonita também. Tá? E ela trabalhou as suculentas, aqui são alguns detalhes, porque ela entrou depois no projeto e a gente não podia mais vir no Jardim Botânico, então ela escolheu as plantas que tem na casa dela, né? Então, aqui fala um pouquinho do trabalho dela, mas eu acho que ela vai falar depois. Pode passar. Aqui, então, é o trabalho que eu fiz para a exposição. A Débora não está agora com a gente, é uma ilustradora botânica, ela fez a Eritrina especiosa, e essa Eritrina especiosa eu achava um horror.
assim, esse jeito dela não me agradava, tanto que eu estava pesquisando no Jardim Botânico os insos, as gramíneas, assim, que é a minha praia, né? Aí, numa reunião que a gente teve, estava a Janine, quem é que pode, porque nós estávamos fazendo diálogo também, os artistas com os ilustradores botânicos. Quem é que quer fazer um diálogo com a Débora? E eu fiquei bem quieta, digo, não quero fazer com ninguém. Aí eu vi que eu disse assim, mas os artistas não vão querer, porque todo mundo já estava com o barco andando, né? Daí eu disse assim, eu faço desenho. A gente tem até os vídeos, né, no nosso grupo lá tem tudo, vamos dizer assim, registrado, né? E aí então eu fiz esse trabalho, uma flor que eu não faria, né? E eu fiz escuro, foi uma experiência muito assim. Eu fiz escuro porque a sala ia ser escura. Olha que incrível. Eu disse, vou fazer um diálogo também com o museu, porque já que a parede é escura, eu vou fazer num papel escuro, e saiu isso assim, né? E aqui também eu fiz uma eu gosto muito dessa questão, essa ideia do livro, né? E aí também eu fiz um suporte que dá para as pessoas. Eu gosto quando as pessoas podem mexer no trabalho. É um pouco isso. Depois, esse é o trabalho do Antônio, que ele visitou as coleções, mas ele privilegiou fazer um vídeo. Ele fez super profi com o Bebeto Alves, né? Ele trouxe esses objetos cerâmicos e levou num viveiro que está desativado. E fez um vídeo que eu chorei quando eu vi, porque ele parecia extrapolar todo o projeto. Tudo que nós podíamos ter pensado, o Antônio foi muito mais além. E é isso que a arte faz. Ninguém tinha previsto algo como ele fez. Assim. Ele está fazendo 25 anos, né, esse ano de carreira, e a gente está bem feliz. Então, né, isso é uma pergunta, assim, como grupo, né, como brasileiros, como gaúchos, né, qual é que pode ser a nossa contribuição para esse estudo, né? Não querendo não ser humilde, né? Mas o que a gente pode, né, estar contribuindo para essa pesquisa? Aí pode passar, falta muito ainda, mas tá. Desde o cartaz, né, a gente fazia esse apelo, venha reviver, a palavra venha reviver. Aqui eu falo bastante da Cecília, mas eu acho que não tem mais tempo, né? Tem tempo? Então, assim, a Cecília é uma pessoa incrível, uma parceirona. Ela entrou no projeto assim de um modo muito bonito. Ela estudou lá na sociedade, não sei, tem várias coisas, né? Ela ganhou uma bolsa para estudar na Fundação Margarete Mie. Esses outros ilustradores de São Paulo são todos alunos dela, né? Então, aqui eu botei bem pertinho para vocês verem. Assim. Às vezes eu tenho a impressão, eu disse para ela, que vocês fazem mais bonito que a natureza, assim, não querendo falar alguma coisa que seja errada, né? Porque com os biólogos a gente não pode falar coisa errada. Então, quando tu olha, diz, um pouquinho, isso aqui está mais bonito do que a própria flor, né? Então, aí também uma coisa bem bacana que a gente conseguiu trazer para a exposição. Os vários livros, o pessoal do Senac adotou ela e ela ilustrou, estão ali os livros na exposição, vários livros do Senac. Mas coisas gostosas, assim, como, enfim. Então, aqui tá, eu gostaria de fazer uma homenagem à Josia Elma, é uma bióloga que é aqui do Jardim Botânico, e muitos de nós ela acompanhou com um carinho. E o mais impressionante é o encantamento que ela tem, né? É uma coisa que vale a pena. Então, aqui um vídeo para a gente ver. Então, meu trabalho, na realidade, eu gosto dessas florzinhas assim. Eu fui parar lá na litrina, né? E essas surpresas, eu acho que. Aí. Ela, né? E aí nós íamos, em geral, a gente ia caminhando no campo. Será que sai? Não sai? Em geral, nós.
e ela ia explicando, né, que essas plantas são a reprodução dos campos de Porto Alegre, e é como se fosse uma grande uma memória assim e essas florzinhas, ora elas tem estações que elas aparecem, no outro ano talvez elas não apareçam, né? E ela identifica todas elas, sabe? Ela vai caminhando ali, ela sabe que apareceu em tal ano e o outro, né? Ela sabe o nome, lógico, os nomes tudo, ela também sabe, tudo as coisas, ela vai dizendo para a gente, né? E depois teve uma flor que do outro vídeo pode passar, que é uma da família da hibisco, só que é inso, né? Então, que aí eu perguntei, houve uma evolução? Ela não, são os ancestrais comuns. Essa florzinha aqui, ela é da família da hibisco. Então, como artista, o que interessa é ficar sabendo isso, né? Inclusive, eu falando com uma curadora aqui de Porto Alegre, agora me fugiu o nome dela, mas eu vou me lembrar. E aí eu estava comentando, eu disse, como artista, o que interessa? Eu sabia todos esses nomes, mas tem uma coisa assim que é importante, assim, é como gostar de alguém. Quanto mais tu sabe informações daquele objeto, mais tu te encanta e mais tu quer reproduzir, né? E então eu saio de um. Tá. Então, só para acabar ali. Isso. Então, concluindo, esperamos que Reviver seja uma tentativa de, a partir das relações, unir arte e ciência. A exemplo, citamos o próprio profissional ilustrador botânico, que usa a arte para os propósitos da ciência e cuja obra, imagem científica embasada, tem como objetivo preservar a natureza e comunicar a ciência a um público que não é o especializado. Isso que eu achei bonito. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da ilustração botânica, porque eles falam de ciência para um público que não entende, né? A arte em Reviver, olhando para este profissional, deseja ser um vínculo de união, de troca, mas não ela sozinha, e sim a partir dos ilustradores botânicos e dos pesquisadores biólogos, por meio de uma proposta de convivência e diálogo que gerem transformações. Com essa atitude, a arte, mais uma vez, rompe paradigmas e reforça que o trabalho junto, em prol de alguma causa, de um serviço a uma instituição, resulta na percepção do potencial humano de um e de outro profissional que procuramos retratar aqui, como fruto da união entre arte e ciência, nutrida por um amor à natureza, por amor ao Jardim Botânico e Museu de Ciências Naturais. Reviver, né, se apresenta como uma poética possível. Obrigada, Márcia. Em razão do nosso pequeno atraso da manhã, eu acho que a gente vai chamar o Clayton para fazer a finalização da mesa da manhã, né, fazendo uma fala um pouquinho mais curta, né, de 30 minutos. E depois, então, convidamos a todos para visitar a nossa linda exposição, que fica em cartaz até domingo. Então, Clayton Ferreira, que é doutor em biologia, artista, fotógrafo, maravilhoso, né? Um agitador aqui do grupo. Passa a palavra. Muito obrigado. Várias pessoas me citaram, porque... Desculpe. Várias pessoas me citaram porque eu acabo sendo amigo de muita gente, né? A Márcia é uma que sempre me fez... Mas vem cá, tu conhece todo mundo. Bom, né? Transitando pela biologia, sendo professor, né? Tem muita gente que já foi meu aluno. E também, sendo artista, né, a gente acaba transitando por diversos meios e conhecendo muita gente. E é uma coisa assim, não existe possibilidade, né, da gente fazer qualquer trabalho sozinho, né? Então, é na conexão, é no
no conjunto com as pessoas que a gente vai fazendo esse trabalho, né, e vai acompanhando e vai conversando. Bom, então, eu peguei emprestado um tema, né, que Infinitas Formas de Grande Beleza. A Márcia Spadoni, ela esqueceu de mencionar, depois ela me comentou aqui, esqueci de mencionar, que entre 2013 e a nossa exposição teve uma outra, que foi em 2015, onde eu entrei em contato com a Fundação Zoobotânica e propus um projeto de fotografia das coleções, né? Eu fiz um monte de foto, um trabalho extenso, e a gente fez uma exposição dos 60 anos do museu em 2015, com 20 dessas obras, né, que depois elas circularam por Porto Alegre e até outras cidades do interior do estado. E aí, então, o subtítulo, né, da minha fala é Quando arte, ciência e natureza interagem e se complementam, né, que esse é para mim a parte mais importante. E aí eu quero fazer um pouquinho algumas reflexões, né, desse cientista-artista a respeito desse processo. E aí eu coloquei uma foto minha um pouquinho mais antiga, e eu me acho mais velho naquela foto, né? Embora eu saiba que a gente não fica mais novo, né? Mas o espírito da gente muda. E isso, para mim, eu sempre tenho essas imagens presentes, né? Se eu estou me sentindo mais novo, então estou bem, né? Se eu estou me sentindo mais jovem, é porque o meu espírito está sendo nutrido, né? O problema é quando a gente não está se sentindo, né? E aí o meu processo criativo autoral, naquele momento, ainda, falando um pouquinho assim da história para vocês entenderem, eu sou já das antigas, né, gente? Então, eu me formei em 1990 em biologia lá em Santa Maria, vim para Porto Alegre, trabalhei na genética, né? Depois eu fiz mestrado em zoologia na PUC, no Biociências, e depois eu fiz o doutorado na biologia animal, na URGS, onde eu dei aula há alguns anos também, na especialização, na pós. Fiz um intercâmbio no Canadá, desse doutorado, e eu vim e fiz o meu pós-doc aqui com conservação de espécies. O resultado é que ninguém quer saber de conservação de espécies. Então, concurso para professor só tive um, nos anos todos, teve um concurso numa universidade que não era aqui no Rio Grande do Sul. E então a questão é bem complexa, né? A história perpassa também a minha vida acadêmica pela Fundação Zoobotânica, que eu tenho muitos amigos, né? E a partir de 2015 eu comecei esse projeto, né? Tive uma ideia, vou trabalhar lá, e propus para todo mundo. Acabei estreitando os meus laços, né? Conheci a Janine, porque o orientador dela foi meu professor lá na PUC, e eu era assim extremamente grato a ele, né? Um professor muito querido. Então a gente já tinha uma história, né? Olhos ancestrais, né? O nosso ancestral de professor, nós já tínhamos uma história, a gente ficou super amigo, né? E aí só que eu ainda era muito cientista. Eu me considerava ainda ali em 2015 muito ainda cientista, né? E meu trabalho era extremamente metódico, né? Eu definia um tema do meu projeto, eu fazia uma pesquisa histórica, né? E aí essa pesquisa podia durar 3 anos, e como foi, durou 3 anos. Depois eu definia objetivos específicos e público-alvo. Olha só que coisa linda isso, né? É um projeto, né? Material e método, né? E eu testei diferentes métodos dentro dessa minha pesquisa das fotografias, né? E apresentei para as pessoas. Gente, foi 3 anos mesmo. Depois eu fazia uma seleção da mídia, onde os resultados serão mostrados, e a exposição e a divulgação. Bom, hoje é meio caótico. Hoje, a definição do tema ela pode perpassar por inúmeras questões. Pode ser a partir de um desejo, né? Eu quero trabalhar com tal tema, ou a partir de uma emoção, um sentimento, que eu quero olhar para aquilo ali, né? E trabalhar aquilo, porque a arte também faz isso, né? A arte cura. E em 2020, enquanto a gente se reunia online, né? Todos nós nos curando, né? De um medo geral, né? Todos nós estávamos nos tratando, uns cuidando dos outros mesmo, dando as mãos à distância. Eu também estava, cada um na sua casa, sozinho, né? E a gente tinha que fazer o quê? Arte, né? Eu disse, ainda bem que eu tenho a arte para lidar com um monte de monstro que ia surgindo, né? Quanta gente enlouqueceu, né?
Eu sou professor da educação básica e numa escola em Viamão, e eu sou professor lá desde 2017. E, gente, assim, eu tenho aluno desde o 6º ano, tenho a turma que eu acompanho, que está no 2º ano do ensino médio, e vários ali, como eu conheço muito bem os alunos, vários ali eles meio que se perderam, né? 2 anos, esses 2 anos fizeram muita diferença na vida das pessoas. E a gente tem que olhar sempre com um olhar amoroso para isso, né? Então, a gente, como professor, sempre está olhando para isso com muito cuidado, né? Porque as histórias são cabeludas. E aí, trabalhar, por exemplo, a partir de uma encomenda, alguém me pediu alguma coisa, e aí surgiu um tema de um projeto interessante. E aí eu faço uma pesquisa, que ela pode ser mais curta ou mais longa, né? Às vezes é só um pá, é isso, olho aquilo e faço. E o resto eu deixo para depois. Então, o tema, como é que eu vou fazer a pesquisa, o método, isso aí está tão incorporado que a coisa vai fluindo. E aí eu comecei a me sentir mais artista quando eu fiquei... Gente, não que a pesquisa em arte não tenha também um método, né? Não tem é uma pesquisa muito séria. Eu aprendi muito com meus colegas artistas. Mas a pesquisa em biologia ela é muito mais rígida. Ela é extremamente rígida e metódica. E a pesquisa nas artes, ela, inclusive, é estimulado o caos um pouco, o ser caótico, porque vai surgir coisas a partir dali, e aí aquilo complementa a tua pesquisa. Olha que interessante. Então, eu tinha um biólogo e um artista em luta, né? Os dois aqui dentro, assim, naquela. Quem é quem? O que é, né? Afinal. E essa validação, né? Porque, como biólogo, um pesquisador, eu já fui validado inúmeras vezes, né? Tem um monte de artigo publicado, sou citado até hoje, já nem atuo mais, sou citado, as pessoas me reconhecem. E aí? E a validação como artista? Né? A gente quer ser validado pelos pares, né? Como é importante tu pertencer a um grupo. E agora eu pertenço ao grupo dos artistas, eu me sinto mais assim. E aí, como é que isso vai funcionar? Bom, hoje a fotografia ela virou uma ferramenta de pesquisa artística e não mais uma definição de carreira. Porque eu fotografo desde que eu tenho 15 anos de idade, né? Ou antes ganhei minha primeira máquina fotográfica. Então, são muitos anos fotografando. Depois fiz curso, né? Fui dar aula, montei um escritório para trabalhar com retratos de família, né? Eventos. Aí eu estava lá no evento fotografando o casamento e eu disse, pai, eu quero estar ali na mesa comendo e não fotografando aqui, esse povo bêbado, né? E aí eu me dei conta que aquela não era a minha praia, né? E aí, hoje, em vez de fotografar retratos de famílias, que é uma coisa que eu até gosto de fazer, né? Hoje eu fotografo outras famílias, né? Famílias de plantas, famílias de animais, né? Outras famílias eu dedico a minha atenção. Mas não mais... Eu participo do Fotoclube Porto Alegrense, né? Estou sempre fazendo um monte de coisa. Vai ter uma oficina agora, pausa para a outra propaganda, né? Vai ter uma oficina de criação de portfólio agora em junho, né? Porque a gente está montando um festival de fotografia também. E aí vai ter um monte de coisa online. A Márcia vai dar uma oficina de livro de artista. E a gente está sempre movimentando, né? E eu digo para eles assim, gente, eu não sou fotógrafo. Eu não me considero mais um fotógrafo dentro do conceito que eu tenho, né, de ser um fotógrafo. Eu me considero algo mais amplo, né, que é esse ser artista e que utiliza diferentes ferramentas. Porque, quando eu digo que eu sou fotógrafo, eu meio que me atrelo ao ser e fazer da fotografia, e isso me enrijece. E, quando eu digo que eu sou artista visual, e aí eu agradeço muito aos artistas por isso, né, eu me liberto. E aí eu posso usar a fotografia como uma ferramenta de pesquisa, assim como o desenho, como a pintura, como a aquarela, como os objetos, né, que eu uso bastante, eu posso explorar à vontade. E isso ninguém me disse que era assim, né? É a gente que se coloca os rótulos e os limites, né? Então, quando eu vou me mudando os meus rótulos, como eu me percebo, eu também vou ampliando os meus horizontes, né? Então, e aí, como é que surgiu, né, esse interesse pelas artes visuais? Bom, aqui nós temos uma obra, né, que é muito conhecida, do Conde de Clarac, que teve aqui, é considerada a primeira obra, né,
de arte, né? Ou seja, de uma ilustração também científica. Olha o que era a ilustração científica, né, gente? Olha o que era, né? Hoje a gente olha uma ilustração científica é pontilhismo, basicamente, né? Olha o que era isso aqui. E aí os caras vieram, né? Nós temos muitos naturalistas que visitaram o nosso país. Eu cito ali algum. Biólogo tem mania de estudar história, né? Porque a gente precisa entender, e às vezes tem coisas erradas nos registros, né? E é muito bom. E aí eu descobri que artista também adora estudar história, né? Gosta de ir atrás, se informar, né? Olha quantas coisas a gente tem, né, em comum. E aí eu comecei a ver essa gente aí pintando, desenhando, fotografando, ilustrando, né? Margaret Mee, que é uma referência para muitos ilustradores botânicos e para biólogos também, né? Porque ela tem um trabalho maravilhoso, né? Inclusive tem uma bolsa em homenagem a ela lá no Kew Garden, por causa desse trabalho maravilhoso que ela fez. E aí, nessa andança, tem um cara que é muito caro para nós biólogos, que é esse sujeito ali, ó, Ernest Heinrich Philipp August Haeckel, que era um naturalista alemão do século XIX. Ele foi o cara que cunhou a palavra ecologia. E, além de ser naturalista, ser cientista, né, ser professor, ele também era ilustrador. E aí ele fez esse trabalho aqui, que eu não vou saber falar em alemão, né, mas ele produziu... Exato, isso aí, ó, muito bem, Lilian. E aí ele vem e fala Formas Artísticas da Natureza. Eu tenho a edição atual, né, desse livro. E quando eu vi esse trabalho dele, ele botava desse jeito assim, ó, tudo simétrico, né? E tem um monte de animais aqui que não tem como tu ter essa forma, não tem, né, essa cor, a gente conhece. Não. Ele, com certeza, teve muita licença poética, né, na hora de produzir. E aí, em 2012, a Hahnemühle fez um calendário com esse material, né? Todo ano ele tem um calendário, né, que eles fazem com artistas, né? E aí, em 2012, eles fizeram com o Haeckel, porque também é um cara que o pessoal das artes curte. E quem estuda arte, ciência e natureza é uma referência obrigatória. E aí, quando eu vi aquele calendário, eu fiquei impactado vendo aquela obra gigante. Eu disse, mas esse cara aí... E aqui, eu já gostava, né? Guardem esse nome, né? Porque essa referência ele começou a fazer parte da minha vida, né? Ernest Haeckel. Esse é o... Tu encontra, né? Botar assim, só Haeckel no Google, vai vir 50 milhões de referências, né, sobre ele. Inclusive, a gente acha, dando uma boa pesquisada, acha esse livro em PDF no Google, né? Bom, aí teve um cara que também ficou impactado pelo Haeckel, que era contemporâneo dele, que era o professor da Escola de Artes. Olha que legal, né? Né? Esse biólogo aí sabe desenhar uns trem bom, né? Esse biólogo sabe, e aí esse aqui está ele, né? E ele começou, ele desenvolveu umas lentes objetivas, né, de câmera fotográfica, e aí ele fez isso aqui, ó, ele começou a fotografar, fez macrofotografia, então aí ele criou as lentes dele. Só que vocês vejam bem aqui, ó, ele não está fazendo um trabalho biológico, né? Ele simplesmente pegou lá umas gavinhas, colocou junto, umas rosetas, fez umas fotos. E ele é considerado o precursor do design orgânico. Então o cara foi lá e organizou as coisas. Você já deve ter visto isso em portão, né, em porta, né, esse design aí. Então, o cara se inspirou no trabalho do Haeckel e fez o trabalho dele. E aí, eu, que não sou bobo nem nada, me inspirei no trabalho deles, né, para fazer o meu, que aí surgiram essas formas aqui, né, o Projeto Finito, as Formas de Grande Beleza, que deu essa exposição em 2015, e que eu fotografei as coleções, e eu queria que esses são quadros grandes, né, que eles tivessem o mesmo impacto que eu tive ao olhar para o Haeckel. Olha só, né, super humilde a pessoa, né?
Mas eu queria que as pessoas se encantassem, né, pelo que a gente tem. E a gente tem formas belíssimas, por isso que eu peguei emprestado esse nome, né, Infinitas Formas de Grande Beleza, que isso aí é um título de um livro publicado por um biólogo sobre a natureza. E aí, é claro que eu comecei a explorar, né, daí veio o artista, começou assim, onde já se viu mudar a cor de uma concha ou de um animal, né? Onde já se viu mudar esses matizes? E eu comecei a brincar com isso, né? Foi a primeira caminhada em direção a me libertar dessa coisa mais rígida. E aí fui produzindo mais material, fui buscando outras perspectivas, né, trabalhando com objetos também. Né? Quem é que não gosta de coletar coisinhas da natureza, né, e desenhar, fotografar? Né? E eu fui montando essas caixas, né, que elas também são um livro. Né? A Márcia me alertou, tu também tem um livro aí. E aí, em 2020, eu fiz um outro trabalho. Né? Então, vejam bem, eu fui numa caminhada, né, de me explorando cada vez mais, né, e ampliando e me desapegando dessas questões mais rígidas. E aí, durante a nossa convivência online, né, a gente tinha toda semana uma conversa com os grupos, e era muito legal. Cada pesquisador e cada artista falava da sua pesquisa, do que tinha feito. Eu vim no Jardim Botânico, fotografei, né, várias plantas, né, fotografei inclusive a eritrina, que a Márcia usou para poder utilizar. Né. E aí conheci outros pesquisadores, né, fotografei aqueles vidros ali, né, que eu vou fotografar outra coisa. Né, porque isso também está relacionado com uma coisa mais antiga minha, né, que é trabalhar com esses temas relativos à morte, desaparecimento, prisão e liberdade. Esses são os temas-chave da minha pesquisa. Eu uso a natureza, mas esses são os temas-chave, que são desde sempre. Porque, quando eu olhei para o meu trabalho, montando um portfólio, né, para preparar um curso, eu comecei a me dar conta que eu trabalho com isso, na verdade, há muitos anos. Uso a natureza, né, porque tenho uma referência emocional, né, em cima deste tema da natureza. Mas os meus temas de trabalho são esses: morte, desaparecimento e prisão e liberdade. E aí aqui eu tenho, né, prisão. Né, estou colocando dentro de prisão também, né, essas. Aqui são fotos de quinidários, né, de águas vivas, etc., corais. E eu coloquei ali o trabalho da Cecília. Né? Eu fiz o primeiro diálogo, que eu achei acho que aquele cactus ficava muito bem. E as pessoas, mas ele está lá no vidro? Bom, ele agora está, não estava. Aqui eu fiz com a Débora, e esse aqui é um diálogo com um outro artista, né, que não foi bem diálogo, né, foi meio monólogo, né, por isso que eu deixei a imagem como se fosse um decalque, né, porque eu não conseguia conversar com ele nunca estava disponível. E aí, até na obra, isso está aparente. Né. E aí, então, para essa exposição, aquilo ali está na exposição online. Aquelas 3 obras estão na exposição online, que está no nosso site, no coletivoestudiojardim.com. E aí, para a exposição física, eu tinha feito um monte de coisa online. Né? Então, no físico eu tenho que escolher, né? Porque haja recurso, né, gente? Eu não vou ter, né? Professor não vai ter recurso para imprimir tudo isso. Né? E aí eu disse, bom, 3 quadros apenas não vai rolar. Eu vou ter que ampliar isso aqui. E aí eu comecei, mas com quem eu vou dialogar agora? O que eu vou fazer? E aí eu volto para a minha origem, para a minha base, para a minha referência, né? Para o cara que estivesse vivo agora, eu ia dar um abraço nele, que é o Haeckel. E olha que coisa incrível, que eu descobri que o nome dele é Ernst Heinrich August Philipp Haeckel. E cada uma desses quadros tem um nome, né? Cada uma desses vidros tem um nome do nome dele. Então, aquele vidro lá é Vida em Conserva, dialogando com Ernest. Esse aqui eu estou dialogando com Heinrich. Esse eu estou dialogando com August. Esse eu estou dialogando com o Philipp. E aqui eu estou dialogando com Haeckel. E aí, bom, as coisas se complementam, né? Elas são, no fim, tudo dá certo. Né? Se não deu certo, porque não chegou no fim. Né? E aí, então, quais são as conclusões? Né? Então, eu já botei uma outra foto aqui, né, gente, que eu estou comprovando aqui que eu estou me sentindo mais jovem, né, o espírito. Né? E aí, para mim, aquela frase resume isso. Né? Nenhum homem é uma ilha.
completo em si próprio, cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Então, a gente não consegue fazer nada. É por isso que eu faço parte de um coletivo, né? Somos poucos artistas, mas temos esse grupo de pesquisa lá dentro do nosso coletivo, que são muitos artistas, e é extremamente importante. É o que nos dá gás, né? Para a gente continuar produzindo, né? Então, temos já um novo projeto para tocar, e isso é que é o legal da história, né? E aí, aqui, então, eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu brinco com a Lilian Maus, né, porque o nome dela dá para a gente escrever musa, e ela é a musa inspiradora. Ela é maravilhosa, gente. Desde a primeira vez que eu a conheci, é uma pessoa que a gente pode confiar. Se tu entrega para ela, ela vai fazer. E eu acho que ela sente a mesma coisa da gente. Então, por isso que a gente se dá tão bem, né? E aí eu sempre brinco que ela é a nossa musa, né? Porque ela nos inspira a fazer, a continuar na labuta, a continuar criando, né? Esse estímulo todo que vem dela. Então, um agradecimento especial a ela, um agradecimento à Janine, que a Janine é essa amiga querida, e ela também foi o ponto de conexão aqui com o Jardim Botânico, e com os outros pesquisadores. A gente sabe o quanto que é difícil, porque nem todo mundo está disponível, nem todo mundo quer, nem todo mundo está afim de abrir a curadoria, porque acha que tem a chave da porta, né? Ela está fechada para todo mundo, a não ser quem queira. E a Janine não tem esse perfil, né? Pelo contrário, ela abre todas as portas para a gente, todas as que ela puder, ela vai abrir. E se a porta está fechada, ela vai bater na porta até fazer ela abrir, né? Então, a Janine tem esse trabalho, né? E a Márcia, né? Porque a Márcia, a gente se conhece desde 2016, e a Márcia ficou ali insistindo comigo, né? Achando que eu era alguma coisa, achando que eu era artista, mas eu olhei assim, olha, tu faz umas coisas bacanas, vamos trabalhar junto, né? Até que em 2019 a gente montou, né? E começamos realmente a fazer um trabalho em conjunto. Então, são pesquisadoras extremamente competentes, e obrigado pela parceria. Aqui nós temos os pesquisadores que a gente convidou, o João, que era para estar nessa mesa, né, nesse diálogo, mas ele pegou Covid, né, então ele não conseguiu estar presente. Aqui nós temos, no dia que a gente fez um documentário, né, nós filmamos em cima da exposição e com o relato de cada um dos artistas. Né, esse documentário vai ser lançado no dia 9 de junho. Então, vamos ter mais alguma coisinha, né, depois dessa exposição. E aí aqui a gente tem vários pesquisadores, vários artistas, a Lorena, a Lilian Goldani, a Vani, o Rogério e a Silvia, né? Todos os artistas presentes, né? E que vieram também participar nesse dia aqui do nosso documentário. Então, eu agradeço aos artistas do nosso grupo de pesquisa, Arte, Ciência e Natureza, pelos belíssimos trabalhos e pelo pronto engajamento em todas as ações e exposições que pensamos. Que vocês que fazem arte sabem, né, que tudo custa, né? E se a gente não tem o financiamento, a gente tem que tirar do bolso. E aí esses artistas a gente propõe, e eles vão lá, metem a mão no bolso e compram junto com a gente as histórias, as ideias. E isso para nós é extremamente importante, porque isso nos valida, né, enquanto coletivo, enquanto grupo, e a gente segue fazendo arte, né, dentro da medida do possível, dentro do que for, né? Então, este grupo ele é muito importante para nós. E eu também agradeço aos curadores das coleções científicas que gentilmente liberaram o acesso para que os exemplares fossem fotografados, né? A Rosana Singer, ela abriu a coleção toda das cactáceas e foi maravilhoso, né? Porque eu tirei várias fotos lá de um outro trabalho, né, que não está presente aqui, que vai sair para uma outra exposição. E aos coletores e ilustradores do passado, do presente e do futuro que inspiraram esse trabalho e também a minha trajetória científica e artista. Se não fosse eles, né, a gente não estaria aqui falando sobre isso e conversando sobre arte, ciência e natureza. Então, o meu muito obrigado. E, para quem quiser saber mais, me encontra no meu site, no site do Coletivo do Jardim e no Instagram. Muito obrigado. Nós que agradecemos, como sempre, né, o Clayton, com essa fala gostosa, animadora, que nos alegra, né, e nos arranca risos e também nos faz ver que, de fato, a gente pode ser muitos em um só. E acho que a arte permite, todos que escolhem ser artistas,
certamente vivem muitas vidas numa só, porque a gente consegue navegar por muitos campos de uma maneira um pouquinho mais irresponsável do que os cientistas, que têm que, né, dominar assim, uma especificidade para poder se aprofundar e ser, né, uma autoridade naquele seu objeto de estudo. Eu gostaria de passar a palavra agora para o público. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer antes da gente se encaminhar para a visita à exposição, para a gente dar uma voltinha e fazer nosso intervalo de almoço para o início das mesas da tarde, que vão começar às 2h, certo? Ó, Silvia. Josielma Hoffmann, de novo, homenageada aí. Deixa eu... pode passar. Obrigada. Só para ficar registrado, né, a fala da Silvia. Foi um pouco diferente de ir lá nas coleções, né? Foi uma interação minha com ela, mostrando e discutindo plantas não só daqui, mas do ambiente da minha casa, na Vila Assunção, que é exatamente o que está lá na exposição, né? E a minha preocupação, que se falou em animais, mas as plantas também são invasoras, e a minha grande preocupação com plantas invasoras, que é algo sério que o Jardim Botânico trata. E foi a Josielma que, infelizmente, não pôde acompanhar o trabalho depois, que foi a base do meu trabalho. Então, essa abertura, né, esse diálogo que possibilitou, de fato, a gente poder ir mais a fundo, né, nas classificações e se aproximar um pouquinho mais desses objetos junto dos especialistas, que também fizeram. Acho que o artista, né, sensibiliza o público e faz com que as pessoas que não são do campo se aproximem um pouquinho mais, mas como é importante a gente estar do lado do cientista que passa a vida se dedicando àquele campo do conhecimento, para que a gente possa também trazer essa bagagem. Então, acho que é algo que, quanto mais se dá, mais se recebe, de ambos os lados, né? Rogério, tem alguma coisa também? Eu queria também salientar a contribuição da Josiel, no meu caso também. Eu trabalhei com um cipó que eu encontrei na minha casa e ela que me deu o nome realmente. Eu chamava de Dolichandra unguiscati, mas no sábado passado, frequentando aqui a Ciência na Praça... Um projeto bonito, que eu sugiro que todos visitem. Um dos bons cientistas daqui me ensinou que eu deveria pronunciar Dolicandra unguiscati. Tá? Então, eu quero salientar aqui a contribuição do Delry, e da Josielma. E no trabalho que eu estou fazendo sobre as garrinhas que tem esse cipó, vamos ver em breve. O curador dos pássaros aqui, da coleção de pássaros, eu fiz uma comparação com as garras da águia, né? Está lá na parede lá. Mas o curador dos pássaros aqui me chamou a atenção que o pássaro que tem garras mais parecidas com a Dolicandra unguiscati são os andorinhães. Os andorinhões. Eles têm muito lá nas cataratas do Iguaçu, por exemplo, eles entram, atravessam a catarata e entram e se fixam na rocha diretamente. Então, ele é muito semelhante à garra dele. E aqui, em Porto Alegre, eles moram nas chaminés das nossas lareiras e das... Né? Essa onipresença também, né, das aves, que é tão bonita. Essa interação continua, né, ao longo do tempo, a gente vai interagindo com as pessoas. Tem coisas que não estão, essa atualização não está na exposição ainda, mas estará na minha próxima exposição. Olha que bonito, né? Se desdobrando o diálogo em novas obras artísticas também. Essas pessoas visitam a exposição e gostam e querem discutir e ensinam a gente, né? Muito bem, obrigado. Nós que agradecemos. Sendo que o Rogério e a Silvia Live, né, além de artistas, têm todo um histórico, aí são também cientistas, então podem, né, falar em pé de igualdade aí, mas de campos diferentes das ciências, né?
da física e da astronomia, mas que também então trazem aí na bagagem esse duplo ser aí dentro de si. Eu quero abusar um pouquinho, quero fazer uma homenagem à minha mãe, que já se foi há muito tempo, no século passado ainda, mas continua no meu coração. Ela que me ensinou esse encantamento com as coisas, né? Ela me acordava, por exemplo, às 5 da manhã, Rogério, vem ver um cometa que tem no céu. Eu ia lá olhar aquele cometa. Rogério, vai ver o ninho sei lá, qualquer pássaro pequeno, um beija-flor, que fez um ninho num pássaro, num vaso de orquídea do teu pai. Então, esse encantamento que ela me ensinou a ter com as coisas, continua. Felizmente, continua. O dia que parar... E eu acho que todos estamos aqui para manter esse encantamento, né, frente a tantas dificuldades. E bonito também o Clayton que trouxe aí o Haeckel com esse deslumbramento do século XIX aí do microscópio, né, e de como também essas lentes e essas outras aproximações tecnológicas também mudam o nosso olhar sobre o mundo, né, nos permitem navegar e mergulhar tanto no micro quanto no macro. E ampliar, né? Mudar realmente a nossa concepção de mundo e, com isso, quiçá, poder juntos aí preservar mais, né, o nosso planeta, poder, né, pensar de uma maneira mais ecológica e colaborativa e não tão competitiva. Janine? Só para fechar, dar umas palavrinhas finais, na fala da Márcia Rosa, ela trouxe uma coisa que eu acho bem interessante, que é a relação entre as pessoas. Em todas as falas nossas que a gente vem trazendo aqui, até essa do Rogério, dessa memória da mãe dele, dessa construção, que na minha apresentação eu coloquei aquela rinela, que é o amor perfeito. Eu acho que tudo passa pelo amor, e boa parte do amor vem das relações. A gente, como é que se diz? A gente vai mais rápido sozinho, mas a gente vai mais longe quando a gente está junto. Então, quando a gente tem um seminário desse, eu aproveito agora na minha fala final, se você me permite, Lili, te agradecer imensamente pelo seminário, por a organização do seminário. Eu sou muito grata pela nossa aproximação, pela oportunidade de ter conhecido a Márcia Rosa, a Lilian Guldani, o Clayton já é da casa. E de ter visto todos os outros cursos, também a Silvia e o Rogério, que vieram juntos. Assim, gente, sério, eu, como bióloga, cartesianérrima, vocês não têm noção. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de conhecer coisas novas. E quando eu falo assim, venham conhecer a coleção de Malaco, eu fico até emocionada. Estou segurando, porque eu sou canceriana chorona. Venham conhecer coisas novas, venham olhar as maravilhas, porque assim, é importante encantar. Eu vejo a importância de encantar. Tendo um filho pequeno, que eu já vejo que vai para a área de exatas, mas ele entende a importância do meio ambiente. Me desculpa estar emocionada, mas eu fico, sim. Porque, assim, apesar da minha formação ser muito certinha, e trabalhar com moluscos, eu estou finalizando. Dentro do grupo dos moluscos, existe um animal que todo mundo conhece, que é o polvo. É um molusco, mas... Exatamente. Só que, Lilian, as pessoas acham que é peixe. A maioria das pessoas, inclusive, eu tive uma experiência esse ano, acham que polvo é peixe. Então, assim, tem uma falha na comunicação, tem uma falha na compartilhação do conhecimento. Então, assim, apesar de ter esse conhecimento técnico duro, que eu falo que eu tenho, que é importante, super importante, é importante esse trabalho de vocês, para as pessoas entenderem que o polvo, ele não é um peixe. O polvo é parente do caracol e do carambucho. Então, esse conhecimento ele vem através do amor. Então, eu sou muito grata pela Lilian e por todas as pessoas que vieram junto do grupo Arte, Ciência e Natureza, artistas e biólogos, e pela oportunidade de estar aqui com vocês falando e fazendo mais uma vez o convite. Quem quiser, tiver interesse de trabalhar com os moluscos, por favor, me procure, que eu vou ficar extremamente feliz de receber vocês e de a gente conversar. Tá bom? E desculpa pelo choro, eu sou assim. Obrigada, gente. Vamos, então, para o intervalinho de almoço. E antes, passamos aí na exposição para, né, ver ao vivo, que sempre é muito
muito melhor, né? Outra experiência.